Um carro preto é visto na manhã de segunda-feira, supostamente abandonado em uma ladeira. Dentro dele havia um homem morto. Já dizia o ditado: nem tudo que parece é. Ou é? Entenda o caso. Ei mundo, meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui tem vídeo novo toda quinta e todo domingo, sempre com temas criminais ou sobrenaturais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo que você está fazendo, que eu vou te contar essa história. Vem! Esse caso, gente, ele se passou em 1952. E naquela época, né, nos anos 50, no Rio de Janeiro, porque foi onde tudo aconteceu, o Rio era assim muito tranquilo, um oásis. As pessoas tinham liberdade de ir e vir, não tinham tantos edifícios, né, como hoje em dia. Então era assim, bem tranquilo, era um cartão postal do Brasil. É até hoje, mas naquela época todo mundo queria ir para o Rio de Janeiro, todo mundo queria conhecer aquela cidade maravilhosa, era assim, um auge. E era um Rio de Janeiro que não existe mais. Bom, então dentro desse contexto, a gente está voltando lá em 1952, um vendedor de doces, ele saiu para trabalhar e ele viu, né, ele estava de bicicleta, ele viu um carro preto abandonado em uma ladeira. E aí, quando ele se aproximou, ele viu que tinha um corpo. Bom, ele ficou muito assustado, né? Ele ligou para a polícia e aí a polícia foi até o local. Mas antes da gente entrar nessa parte, gente, da cena do crime, eu queria contar para vocês, para contextualizar, né, tudo que aconteceu antes. Esse moço que estava, né, morto dentro do carro, ele era o Afrânio Arsênio de Lemos. Ele tinha 28 anos na época que isso aconteceu. Algumas fontes falam que eram 31 anos, mas vamos ficar com 28. Então, o Afrânio, quem que ele era? Ele era funcionário do Banco do Brasil, ele era um esportista, ele gostava muito de participar, né, de corridas de carro, ele era muito envolvido com tudo isso, já tinha participado de várias corridas, então, assim, ele era popular ali no Rio, ele era muito querido no meio automobilístico, bem simpático. Então, assim, ele que era o dono do carro, né, aonde ele foi encontrado morto dentro, e esse carro era um Citroën preto. Esse Citroën, todo mundo sabia que era do Afrânio. Ele colocava o bagageiro assim em cima. Então, na época, ficou até bastante popular. As pessoas gostavam, né, de fazer isso. E ele andava desse jeito. O carro dele era assim. Então, todo mundo, quando ele passava, sabia que era o carro dele. Bom, 2 anos antes desse crime, em 1950, o Afrânio, ele conheceu uma moça, a Marina. E a Marina, na época, ela tinha 15 anos. Eles se conheceram em uma festa, né? Parece que era um baile de debutante. Então, eles se conheceram, começaram a namorar. Mas o Afrânio, ele era, assim, safadinho, digamos. Ele tinha várias mulheres, parece que, inclusive, ele tinha, assim, uma amante principal, que era uma mulher mais velha. Ela era filha de um senador, então ela tinha muito dinheiro. E parece que o Afrânio extorquia dinheiro dela. Ele tinha esse relacionamento com ela, ela se chamava Mimi. Bom, o apelido dela, né, era Mimi. E ele se envolvia com ela, dizem que ela era, assim, amante dele há muito tempo. Eles tinham esse relacionamento. Disseram que ele fez uma fotomontagem com o rosto da Mimi, né? Pegou o corpo nu de uma moça e colocou o rosto da Mimi. Naquela época era fotomontagem que se falava. E parece que com isso ele ficou, né, ameaçando. E ela ia dando dinheiro para ele. Foi uma forma que ele extorquia muito dinheiro dessa moça. Mas ao mesmo tempo ele também namorava com a Marina. Bom, o tempo foi passando. 2 anos depois, né, aconteceu o crime. Porém, 1 ano antes desse crime acontecer, a Marina descobriu pelas amigas dela que, na verdade, o Afrânio, ele era desquitado. E naquela época, gente, ser desquitado, assim, a morte era melhor. Se você era desquitado, você era muito mal visto pela sociedade. Mulher, então, nem se fala.
E a mãe da Marina, ela não queria, de fato, um homem desquitado para poder casar com a filha dela. Ela não aceitava aquilo. Então, dizem que foi por isso que o relacionamento dos dois não foi para frente. Fato é que quando a polícia, agora a gente volta lá para a cena do crime, quando a polícia chegou no local e começou, né, a procurar as coisas dentro do carro, no porta-luva eles encontraram o que seria um broche com o nome Marina e também uma foto com o rosto da Marina, né, era uma foto da Marina, e atrás tinha uma dedicatória como para o meu grande amor, o amor da minha vida, uma coisa assim, e assinada por ela e datada de 31 de janeiro de 1952. Além dessa foto e desse broche, também tinha um cartão de Natal. Então a polícia encontrou tudo isso. O Afrânio, ele tinha morrido com 3 disparos e também 14 coronhadas na cabeça. A arma não estava no local, mas identificaram que os disparos saíram de um revólver calibre 32. A investigação descartou a hipótese de latrocínio, pois havia dinheiro e outros pertences de valor no veículo. Quando os investigadores viram tudo isso, né, juntando a foto, o broche e como que o crime aconteceu, ali eles perceberam que se tratava de um crime passional, porque tinha muito ódio envolvido, parece que a pessoa estava realmente com muita vontade de tirar a vida do Afrânio. Bom, mais de 30 jornais na época publicaram na primeira página sobre aquilo, sobre o Citroën preto, sobre o que tinha acontecido e as fotos do broche, da Marina, enfim, todo mundo queria saber o que aconteceria. Porque naquela época não existia esse tipo de crime no Rio de Janeiro. Era uma coisa assim, uau, nossa, sabe? A mesma coisa que pousar uma nave espacial hoje no seu jardim. Você vai falar assim, você tá entendendo? Ninguém espera por isso. E ninguém esperava por aquilo. Então foi um crime que tomou todas as manchetes de jornais. As pessoas queriam saber quais seriam as cenas dos próximos capítulos, que aquilo ali se transformou numa novela. A Marina, ela, quando ficou sabendo da notícia, foi por livre e espontânea vontade, porque o corpo, gente, foi encontrado no dia 7 de abril de 1952. O crime aconteceu na noite anterior, no dia 6, que era um domingo, e o corpo foi encontrado na segunda. Na segunda, no dia 7 ainda, o padrasto da Marina indicou, né, falou, pô, você tem que ir lá, se explicar o que essa foto sua estava fazendo dentro do carro dele, querendo ou não, né? Então ela foi, por liberalidade, com a mãe dela, até a delegacia e deu um depoimento informal. E nesse depoimento ela confirmou que ela conheceu o Afrânio, que eles tinham tido um relacionamento por 2 anos, mas que ela não tinha nada com ele, que aquilo ali estava no carro dele, né, esses pertences ali pessoais, com o nome dela, a foto dela, enfim, porque ele guardava da época do namoro, mas que ela não tinha nada a ver com o crime, ela não tinha nada a ver com aquilo. Então ela assim deixou bem claro que ela, sabe, tô distante disso, não tenho nada a ver com isso, se ele tinha coisa minha no carro dele, não é problema meu. Então ela se manteve distante o tempo todo, mas ao mesmo tempo a polícia falou, olha, tá bom, mas quando que, né, que foi que terminou esse relacionamento? E aí ela contou a história que ele, né, descobriu que ele era desquitado, então que por conta disso os dois terminaram, que ela nunca mais viu o Afrânio. Só que, gente, ela falou que isso aconteceu em dezembro de 1951, que foi no final de 1951 que ela e o Afrânio romperam. Porém, a foto era datada, igual eu mencionei para vocês, de 31 de janeiro de 1952. Então, a polícia ali já viu que existia pelo menos uma contradição no depoimento dela. Sem contar que ela também conta que em fevereiro ela já estava namorando o famoso, né, ficou muito famoso, o Tenente Bandeira. O nome dele era Alberto Jorge Bandeira. Ele tinha 23 anos na época, era tenente aviador da aeronáutica e ele servia na base, né, em Fortaleza. Então, o tenente, logo após que a Marina saiu da delegacia, ele entrou, ele
perguntou, né, pela namorada dele, porque ele falou com o delegado que ele sabia que a namorada dele tinha ido até lá. O delegado perguntou quem que era a namorada dele, e aí ele falou que era Marina Andrade Costa, a moça que tinha acabado de sair de lá. E assim, ele era muito bonito. O Tenente Bandeira, ele era visto assim como um galã pela mulherada. Na verdade, era de forma quase unânime por todo mundo, homens e mulheres, mas principalmente as mulheres suspiravam por ele. Bom, o que que acontece? O Bandeira, ele namorava com a Marina e ele iria ter que voltar para a base, né, para poder servir lá no dia 8. Lembrando, o crime aconteceu no dia 6. No dia 8 ele teria que voltar. E ele estava um pouco incomodado assim com essa questão de deixar a Marina, porque ele sabia que dessa vez ele iria demorar mais tempo, ele iria ter que ficar 40 dias fora. Então era uma coisa que não estava legal para ele deixar a namorada dele, bonita, ela era muito bonita, ela era assim, de uma beleza estonteante mesmo, e chamava atenção, tinha um jeito assim, até meio sedutor, e ele não queria deixar a namorada dele, ele estava um pouco receoso com isso. O Tenente Bandeira tinha uma implicância com o Afrânio, porque ele sabia que a Marina terminou com o Afrânio gostando dele, né, e começou a namorar com o Tenente Bandeira ainda gostando, tendo um sentimento pelo Afrânio. Então aquilo ali gerou uma raiva nele. E como que ela começou a namorar o Tenente Bandeira? Porque ele era conhecido da família dela. Então ele era muito querido pela mãe da Marina, assim, a mãe da Marina era fã dele. E aí apresentou os dois, até como forma de fazer a Marina esquecer do Afrânio. Mas a verdade, gente, é que parece que ela gostava mesmo era do Afrânio. Bom, então ele estava incomodado com essa viagem longa que ele iria fazer. E aí, nessa mesma data que o Bandeira estava próximo de viajar, né, de volta para a base dele, o Afrânio estava voltando de viagem de férias. Ele tinha ido passar as férias em Bauru, em São Paulo, então ele estava voltando. Inclusive, gente, dizem que ele antecipou as férias deles para não ter que ficar na cidade, porque ele sabia que o tenente estaria lá. Então ele queria regressar já com o Bandeira, né, tendo vazado, mas acontece que não deu. Quando ele voltou, foi exatamente dias antes do Bandeira viajar. E aí ele chegou em casa no final da tarde de domingo, no dia 6. Ele veio dirigindo de Bauru, então ele estava muito cansado. Ele, né, fez um social ali com as irmãs, parece que ele tinha 2 irmãs, a mãe dele também. E aí ele uma hora chegou e falou que estava bem cansado, que ele iria subir, tomar um banho e dormir. Acontece que durante esse tempo, né, antes dele dormir, o telefone tocou. A irmã dele atendeu o telefone e essa irmã conta que a voz do outro lado da linha era uma voz assim, muito suave, muito sutil, quase aveludada. E que era um homem, né, que falava de uma forma muito educada, muito gentil mesmo, e ele pedia para falar com a Afrânio. Ele tinha um telefone no quarto, o Afrânio, então ele atendeu o telefone no quarto dele. Passou um tempo, o telefone toca de novo. A irmã atende, é o mesmo homem, pede para falar com a Afrânio. Ela passa a ligação para a Afrânio. Passa um tempinho, o telefone toca de novo, ela atende, é o mesmo homem. Então ela achou estranho. Passou a ligação para o Afrânio e aí ela foi ver o que era, né? Falou, gente, tipo, 3 vezes. Parece que foram 3 ligações em menos de 15 minutos. Ela subiu, né, no quarto do Afrânio para conferir o que está acontecendo. E aí ela escutou ele falando que, tipo assim, então tá bom, eu vou. E marcando esse encontro com esse homem. Ela só sabia que era um homem. E aí ela foi e falou, poxa, Afrânio, você falou que estava cansado, e agora você vai sair, você não disse que ia tomar um banho e descansar, né? Você viajou o dia inteiro, de Bauru pra cá. Ele falou, não, mas eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que sair. E aí ele foi, pegou, mudou uma roupa e saiu. Não falou pra onde ia, não falou quem era a pessoa, não falou nada. Só falou que ia ali e já voltava. Só que ele nunca mais voltou, né, gente? Então, assim, a irmã dele não sabia de nada, só sabia, assim, falar da voz mesmo da pessoa. E o Afrânio foi. Ele foi até o clube Caiçaras, que fica ali perto da Lagoa Rodrigo de Freitas. Parece que esse clube existe até hoje.
Então, eles se encontraram em frente a esse Clube Caiçaras. O Afrânio foi com o carro dele, o Citroën preto, e essa outra pessoa chegou andando e entrou no carro. Só que aí, gente, para tudo, porque tem... Nossa, essa história é muito complexa. Olha bem, perto ali, né, do Clube Caiçaras, naquela época, a Lagoa Rodrigo de Freitas, gente, ela não era movimentada à noite. Isso era mais ou menos por volta de 10h30, 11 horas da noite. Não era movimentada. Era um lugar mais ermo, bem escuro. Então tinha um casal namorando ali num banco, bem próximo aonde o carro estacionou. E esse casal era o Francisco. Ele estava com uma moça, só que essa moça, ela não era a mulher dele. Ela era uma traição. Então ele não quis muito se envolver, né? Mas ele viu exatamente quando o carro parou e minutos depois ele escutou 3 disparos. E assim, gente, ele ficou assustado. Você imagina você escutar tiro numa época que isso não acontecia no Rio de Janeiro, não é, né, como hoje. Aquilo ali não ficou só nisso, porque tinha uma outra testemunha. Parece também, algumas fontes, gente, dizem que era um outro casal ali perto de um outro banco, mas também tem fontes que dizem que foi a fonte que eu preferi ficar, que na verdade foi um vigia noturno que, né, rondava, fazia a ronda ali da lagoa. Ele estava a 200 metros do carro quando ele escutou o estampido. Então essas duas testemunhas, em locais distintos, porém próximos ao Clube Caiçaras, escutaram os barulhos dos disparos e sabiam que naquele momento tinha acontecido alguma coisa muito ruim ali. Porém, tem uma terceira testemunha, porque um carro, vai ser um engenheiro, ele estava passando ali bem no momento que aconteceu. Então, ele passou, segundos depois, ele escutou, ele volta para ver o que era, para vocês terem uma ideia do tanto que o rio não era perigoso. A pessoa ainda voltou. Porque se fosse hoje em dia, gente, você escuta, você dá no pé, mas o cara voltou. E nessa volta, ele viu uma pessoa, né, um homem, saindo do carro, do banco do carona, entrando no banco do motorista e indo embora com o carro. Naquela época, dizem, eu não sei, mas dizem que os carros, eles não eram 2 bancos, era como se fosse um banco único. Então era mais fácil assim, você arredar a pessoa para o lado, sabe? Até porque o corpo do Afrânio, ele foi encontrado de modo... Não era como se ele tivesse sentado no banco, ele foi encontrado meio jogado assim para frente. Então isso explicava essa narrativa do moço, da testemunha, que viu o cara entrando no local do motorista. Então assim, gente, o crime aconteceu em frente ao Clube Caiçaras, né? Ali perto da Lagoa Rodrigo de Freitas. Só que esse carro foi ser encontrado lá na ladeira do Sacopã. Inclusive essa ladeira ficou até com uma fama péssima na época, as pessoas não queriam morar lá, ir morar lá de jeito nenhum, com uma fama assim de amaldiçoada mesmo. Mas enfim, o Tenente Bandeira, lembram que eu falei com vocês que ele iria viajar em 2 dias? Ele iria viajar no dia 8, então ele foi viajar. Passou, né, a polícia nesse meio tempo investigando, né, colheu o depoimento da Marina, um monte de gente começou a dar seus depoimentos, os vizinhos, as pessoas ali ao redor. Porque o que acontece, gente? Esse caso, ele caiu na mídia. E uma vez que cai na mídia, todo mundo quer dar pitaco, todo mundo tem uma coisa para falar, todo mundo tem uma opinião para dar. Então, virou aquele carnaval. Todo mundo falava alguma coisa. As vizinhas da Marina começaram a dizer que ela namorava mesmo os dois, que ela tinha tanto um relacionamento com o Afrânio como com o Tenente Bandeira, que quando o Tenente não estava na cidade, né, quando ele estava lá servindo na base militar, ela se encontrava com o Afrânio sim, sem contar que a família de Afrânio disse que a Marina ligava com frequência para ele. Então aquilo ali virou, sabe, gente, mexerico de cidade pequena, foi isso que aconteceu. Todo mundo começou a falar daquilo, era só aquela pauta, a manchete saía no jornal, no outro dia as pessoas em 2, 3 horas esgotava tudo, todo mundo queria ler o que a polícia tinha descoberto, enfim. E o Bandeira, ele já sabendo de toda essa repercussão, ele imaginou
que quando ele retornasse para o Rio, a polícia iria procurá-lo, né, para poder colher o depoimento, porque era quase que óbvio. Bom, ele contratou então um advogado criminalista que era extremamente famoso, era assim, pica, na época, que é o Romero Neto. Então ele chega, né, para depor, ele claro que foi solicitado para depor, e lá no depoimento dele, ele disse que ele estava na casa da avó dele, então ele tinha um álibi, que ele chegou na casa da avó dele por volta de 11 horas da noite e ficou lá até meia-noite e meia, e depois ele pegou um táxi e foi embora para casa. Inclusive, gente, ele chegou a apresentar esse taxista para a polícia, mas o taxista disse que não lembrava muito dele, não. Bom, ele, né, contou essa história, a polícia não acreditou, realmente, assim, ficou fraco, porque quem que fica na casa da avó até meia-noite e meia? E também parece que essa avó dele morava com 5 filhos e nenhum dos 5 cruzou com o tenente Bandeira naquela noite. Então, a polícia não aceitou o álibi dele. Bom, gente, nesse momento, quem que vai entrar na história? Dr. Leopoldo Heitor. Esse mesmo, gente, o que é super conhecido como o tal do advogado do diabo. Bom, então o Dr. Leopoldo, que né, ficou conhecido como advogado do diabo, na época ele era recém-formado, ele não era ninguém. Então, assim, ele era bem novinho, ele estava começando ali, né, no direito e tal, bem cru. Então ele gostava de falar de forma eloquente, gostava de mostrar que era profissional e essas coisas. Ele vai pegar um gancho nessa história do Citroën e ele fala, ele chama toda a imprensa, nada, só isso, gente, ele só chamou a imprensa. Ele diz que tem uma declaração a fazer, que na verdade ele tem a testemunha-chave do crime do Sacopan, do crime do Citroën preto. E era um moço chamado Walton Avancini. Esse Walton, gente, ele era amigo do Afrânio, bom, ele se dizia amigo do Afrânio, e ele disse que, na verdade, ele pediu uma carona para o Afrânio lá em São Paulo, e os dois voltaram juntos, então, de São Paulo para o Rio, né, de Bauru para o Rio. Durante a viagem, Avancini disse que viu o broche com o nome de Marina no carro do amigo e perguntou quem era, e a Afrânio respondeu que ela era o amor da sua vida, que só podiam se encontrar escondido, que por ser desquitado, a família da moça não aceitava. Contou também que ela já estava namorando o tenente Bandeira e que o mesmo vivia atrás dele tentando resolver as coisas de forma ignorante. Chegando no Rio, ele ligou para o Afrânio, então parece que foi ele que fez essas ligações para a casa do Afrânio naquela noite do dia 6. E pediu para o Afrânio, né, se eles podiam sair ali para tomar alguma coisa, enfim, um café. Naquela época era bem normal, né, gente? Homem saía com homem e mulher saía com mulher. Então os dois, segundo ele, os dois saíram e no meio desse trajeto, o Walton, viu quando o tenente Bandeira atirou contra o Afrânio. Então ele estava afirmando que ele viu o crime acontecendo e que nesse momento ele se assustou, saiu do carro, ele estava sentado no banco de trás e saiu correndo. Bom, com essa declaração, gente, o caso tomou uma reviravolta, assim, gigantesca. O negócio, que já não estava bom, virou um pandemônio, porque o tenente estava, assim, de fato ali, sofrendo uma acusação direta. O Walton estava dizendo que viu. Então, quando você chega, né, e fala que viu aquilo, tem um peso muito grande. Mas não nesse caso. Por quê, gente? Porque o Walton, ele era um cara que ele já tinha tido uns probleminhas, digamos assim, com a polícia. Parece que ele já tinha sido procurado por crime de roubo, estelionato. Então tinha umas coisas assim nebulosas no passado dele. Então ele não era visto como uma testemunha de confiança, vou usar esse termo, porque o passado dele o incriminava. Então as pessoas não colocam fé na tua palavra, porque você já tem um passado que te condena. Depois disso, algumas testemunhas elas foram chamadas, né, para poder fazer aquele reconhecimento que faz na delegacia, sabe? Coloca várias pessoas, então tem que reconhecer. Bom, 2 pessoas reconheceram
que foram, na verdade, uma era o engenheiro que passou de carro e o outro era o Francisco. Eu não me lembro agora qual dos dois, mas um reconheceu o Tenente Bandeira pela fisionomia, então pelo rosto dele, e o outro disse que não se lembrava do rosto, mas que lembrava do porte físico. Então a polícia juntou, né? Um reconheceu pelo rosto, o outro reconheceu pelo porte físico, e estavam ali cada vez mais próximos realmente de ter o Tenente Bandeira como principal suspeito desse crime. E aí, gente, o que acontece? A Marina, ela então pediu para poder depor novamente. Ela queria dar um novo testemunho e disse que agora iria falar toda a verdade. Só que ela não queria falar, né, não queria dar esse depoimento na delegacia, porque parece que ela queria evitar a imprensa e toda aquela mídia. Então ela pediu que fosse em um outro lugar. A polícia então a levou para um apartamento em Copacabana. E assim, gente, depoimento demora, né? A pessoa não chega lá em 2 horas, arremata isso e vai embora. Então ela ficou lá muito tempo nesse apartamento, dando o depoimento dela. E nesse depoimento ela contou que o Tenente Bandeira era o autor do crime, que o crime foi por conta de ciúmes, a razão disso tudo era o ciúme que o Tenente Bandeira tinha do Afrânio, e que, na verdade, ele também pediu para a Marina esconder a arma do crime. E isso acabou batendo realmente com o depoimento de uma das vizinhas da Marina, que disse que a Marina pediu para ela para poder esconder a arma, porque queria evitar que uma coisa ruim acontecesse. Mas, na verdade, já tinha acontecido. Então, a Marina, quando viu que esse depoimento dela tomou força, ela fala que quer dar um outro depoimento, e nesse novo depoimento, ela já desmente tudo, fala que nada daquilo foi ela que disse, que ela foi coagida, que ela foi levada à força para o apartamento, que ela ficou lá de 8 da noite até as 4 da manhã presa, e que aquelas palavras não eram dela, não tinham saído da boca dela. Então, assim, gente, ela negou todo o depoimento dela. Esse depoimento que ela desmentiu tudo aconteceu no dia 6 de agosto. Só que antes, no depoimento que ela, né, colocou a boca no trombone, ela disse que, inclusive, queria proteção policial, porque ela estava com medo do Tenente Bandeira, porque ele tinha ameaçado ela, né, de morte, essas coisas assim, caso ela abrisse a boca. Então, ficou realmente muito contraditório, até que a polícia chegou e falou aqui, ó, quer saber? Não precisa mais do seu depoimento, não é importante. Então, tanto ela, tanto, né, a Marina, como o Avancini, eles foram retirados como testemunhas, né, tanto pela defesa como pela acusação. Eles não quiseram, porque já tinha perdido a credibilidade, ninguém acreditava mais nos dois, cada hora eles contavam uma coisa diferente, surgia uma nova informação. Então, assim, não. Eles não queriam mais, né, que aquela palhaçada continuasse acontecendo. Mesmo com a retirada desses depoimentos, né, do processo, o juiz já não tinha mais o que fazer. É aquele negócio, gente, você sabe da informação. Tudo bem, é um pouco duvidosa, tem uma coisa aqui, tem uma coisa ali, mas é uma coisa que você escutou. Então, querendo ou não, você é levado por aquilo. Então, o juiz, ele acabou mandando prender mesmo o Tenente Bandeira e ele foi preso. No dia 27 de junho de 1952, o Tenente Bandeira prestou um depoimento, e nesse depoimento ele disse que era tudo mentira, que era um bando de fofoqueira, que estavam inventando coisas dele, que ele nunca pediu para esconder arma nenhuma, que ele estava na casa da avó dele quando tudo isso aconteceu, então que assim, não tinha como ser ele, e que aquelas pessoas estavam mentindo. Tá gostando desse vídeo? Gente, então se você tá gostando desse vídeo, deixa um like, se inscreva aqui no canal, porque ajuda demais. E bora continuar essa história. Nisso, gente, já tinha se passado 4 meses do crime e uma nova reviravolta vai acontecer. Nossa, essa história, assim, ela é realmente uma novela. Um homem que viu toda, né, a mídia em cima do caso, porque, como eu mencionei a vocês, é um caso que repercutiu muito na época, não era comum. Então, esse homem, ele viu as notícias e ele lembrou que ele tinha dado carona para Marina e para a mãe dela. Então, olha essa história. Esse cara, ele estava passando, voltando para casa de carro. Ele viu a Marina e a mãe dela num ponto de ônibus,
elas estavam esperando a condução. Ele ofereceu carona, naquela época era bem comum isso, e elas aceitaram. Já era tarde da noite, elas então aceitaram a carona dele. E a Marina já entrou no carro assim, muito agitada. Na verdade, ele já tinha percebido que elas estavam agitadas antes de entrarem no carro. Então a Marina entrou muito agitada e começou a falar se ele podia levá-las para o Leblon, porque uma tragédia iria acontecer, que o namorado dela tinha saído da casa dela com uma arma calibre 32 e ia fazer vingança contra o ex-namorado dela, e aquela confusão, e a menina desesperada. Então esse homem, ele disse que, né, naquela conversa ali, a mãe dela pedia para ela calar a boca, falava, fica quieta, você tá falando demais, e ela pedindo ele para levar pro Leblon. E ele ficou com medo, né, como assim, gente, que é isso? Então ele deixou elas em uma praça e foi embora. Só que a Marina, ela negou tudo. Ela disse que não se lembrava de nada disso, que isso não tinha acontecido, mas ele, o motorista, esse homem, ele lembrava da roupa que a Marina estava vestindo, que era um vestido vermelho de bolinha branca. E assim, convenhamos que é uma roupa, mesmo naquela época, mas é uma estampa diferente. Ainda mais para você se lembrar, assim, não era um vestido preto, um vestido rosa, não. Vestido vermelho de bolinha branca. E a polícia, com o mandato, foi na casa da Marina, abriu o guarda-roupa e realmente lá estava o tal vestido que o motorista tinha falado. Então, depois disso, ela, né, não teve o que fazer, acabou assumindo, tanto ela como a mãe dela, que isso aconteceu. Esse depoimento desse moço, gente, na minha visão, só serviu para provar que as duas sabiam do que ia acontecer, ou seja, era um crime mesmo premeditado. Embora seja passional, também foi premeditado, porque se elas estavam querendo evitar alguma coisa, elas não chegaram até lá, mas parecia que elas sabiam do que ia acontecer. A verdade, gente, era que a polícia via a Marina como uma Lolita mesmo. Sabe aquele personagem da Lolita? Então, eles a viam desse jeito, né, porque ela tinha 2 namorados e tudo parece que tinha sido um crime passional, por culpa dela, ciúmes, enfim. No dia 26 de março de 1954, então 2 anos depois do crime, foi marcado, né, deu início, na verdade, o julgamento do Tenente Bandeira. E assim, gente, esse julgamento, ele era muito esperado, mas tipo, muito. Todo mundo, assim, estava enlouquecido para saber o resultado disso. Foram para a porta, tinha alto-falantes, né, que iam narrando o julgamento para as pessoas acompanharem ali o que estava acontecendo dentro do tribunal. Foi colocado reforço policial, para vocês terem uma ideia, porque senão as pessoas iriam invadir, literalmente. Gente, tinham centenas de mulheres levantando cartazes, pedindo a absolvição do Tenente Bandeira. Fotos do tenente dizendo eu te amo. Então assim, a mulherada estava em peso a favor do Tenente Bandeira. Então depois de quase 30 horas, na verdade foram 29 horas, né, de debate ali, e chegaram à conclusão de que ele era culpado. Então o Tenente Bandeira foi condenado a 15 anos de reclusão e a mulherada não aceitou. Elas ficaram muito decepcionadas, muitos começaram a chorar, gente. Caiu no choro, ficou em choque, revoltadas, entendeu? Elas não aceitaram, gente, o resultado da sentença. Elas queriam o Bandeira solto de qualquer jeito. Ele era, assim, de uma beleza que as mulheres não conseguiam se conter. Quando completou 7 anos que o Tenente Bandeira já estava preso, ou seja, era quase metade, né, ali da pena, a mãe dele resolveu procurar o polêmico deputado o Tenório Cavalcante, que ele era, na verdade, assim, gente, muito polêmico. Ele andava com uma capa preta, então ele também era conhecido como Homem da Capa Preta. Uma figura. Ele tinha uma metralhadora, ele andava com essa metralhadora e ela tinha um nome que era Lurdinha. Então a mãe do tenente foi pedir ajuda para o Tenório e o Tenório resolveu ajudar. E na verdade ele realmente conseguiu, porque o partido dele tinha muita influência com o presidente da época, que era o Juscelino Kubitschek. Então, em 1960, ele conseguiu tirar o Bandeira da cadeia, né? Ele foi solto em liberdade condicional, acompanhado do Tenório, e 9 meses depois, ele recebeu o indulto do presidente Juscelino Kubitschek.
Depois disso, gente, o Tenente Bandeira, ele acabou se casando, ele teve uma filha, e ele, né, não estava satisfeito porque ele queria ser reintegrado à aeronáutica novamente. Mas ele sabia que isso seria muito difícil, porque é o seguinte, embora ele tivesse recebido o indulto do presidente, né, que é o perdão, para poder conseguir a reintegração no serviço militar, ele precisava que o julgamento dele fosse anulado. E isso seria muito difícil. Mas então, depois de 20 anos, em 1972, o desembargador e advogado, né, já estava aposentado, o Joaquim Souza Neto, ele conseguiu, perante o Supremo Tribunal de Justiça, anular o julgamento. Depois disso, 3 novos julgamentos, gente, foram marcados, né, para poder ver essa questão, se ele era culpado ou inocente, mas o Tenente Bandeira não compareceu em nenhum dos 3. E aí, em 1976, ele foi reintegrado à aeronáutica pelo regime militar. Então, ele conseguiu, né, trabalhar ali ainda um pouco, acabou se aposentando, reformado como capitão e se mudou para Copacabana. Ele viveu lá até a sua morte, ele veio a falecer em 2006 de um ataque fulminante. Já a Marina, ela acabou se casando, na verdade ela foi para fora do país primeiro, né, no meio desse tumulto todo, ela vazou para fora do país, se eu não me engano, é Estados Unidos, e depois ela casou com um comerciante italiano que tinha muita grana, teve um filho, parece que ela é viva até hoje, ou tá bem idosa, mas eu acho que ela ainda tá viva, se eu não me engano. Bom, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, porque tem vídeo novo toda quinta e todo domingo. Esse último domingo, gente, o vídeo não saiu, realmente eu estava muito rouca, eu passei a semana inteira tratando minha garganta por conta dessa mudança de temperatura, né, que tem aqui. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado realmente. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já conhecia essa história, se conhecia, se souber de mais detalhes também, fica à vontade para comentar. E é isso. A gente se vê então num próximo vídeo.